Muito boa noite e bem-vindo a este jornal. Vamos às notícias. O advogado e comentador residente do programa Linha da Frente da MBC-TV, Alexandre Chivale, voltou a tecer duras críticas ao funcionamento de alguns tribunais, acusando determinados magistrados de colherem, sem o devido escrutínio, os fundamentos apresentados pelo Ministério Público em alguns processos. Falando na mais recente edição do programa, Chivale defendeu que a independência dos tribunais continua a enfrentar desafios, apontando para alegadas interferências extremas que, segundo afirmou, podem comprometer a imparcialidade das decisões judiciais. Foi durante a mais recente edição do programa Linha da Frente da MBC-TV que o advogado e comentador residente Alexandre Chivale voltou a manifestar preocupação com o funcionamento das instituições da administração da justiça, com destaque para os tribunais e o Ministério Público. Chivale denunciou aquilo que considera ser uma prática recorrente em alguns processos judiciais, na qual determinados juízes acabam por aderir aos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, sem uma apreciação crítica e independente dos fatos. Para o advogado, esta postura contraria os princípios que regem a função jurisdicional, assentes na imparcialidade, autonomia e livre convicção do magistrado. Há juízes que simplesmente fazem uma adesão em bloco aos fundamentos do Ministério Público. Está errado. A lei obriga, mesmo que o Ministério Público fundamente, nos termos em que achar que tem que fundamentar, mesmo que a parte do advogado, no caso, fundamento, o juiz, no fim, é obrigado a fundamentar. Não basta dizer acolhemos em toto a fundamentação do Ministério Público. Por que eu faço referência a isso? É que, para além disso, nós estamos num sistema em que incutiu-se ao Ministério Público que tem um poder acima do que a lei prevê. Portanto, o próprio juiz esquece de que ele é o dono do processo, é a pessoa que deve dizer o direito, por isso é que exerce a função jurisdicional. Portanto, o jurisdicional vem do juris dicendi, dizer o direito é a responsabilidade do juiz. Na ocasião, Chivale considerou que a excessiva proximidade entre certas decisões judiciais e os argumentos da acusação contribui para o agravamento da percepção pública de falta de equilíbrio e independência no sistema de administração da justiça. É por isso que alguns juízes, também já acompanhei a conversa de alguns juízes, que chamam o presidente do Tribunal Supremo PCA. Dizem, o nosso PCA disse para a gente. Portanto, significa que estamos aqui num sistema de podridão que não lembra o diabo. Portanto, significa que... E o Presidente do Tribunal Superior, em alguns dias, dizem que não, o Presidente do Tribunal Superior diz que o Ministério Público pediu assim. A antiga Procuradora-Geral da República é assim que pedia. No caso, bom, não sei agora qual é a articulação do atual Procurador-Geral, não posso me pronunciar porque não tenho, mas relativamente à antiga Procuradora-Geral da República, praticamente mandava no Presidente do Tribunal Supremo. E ele também fazia o mesmo para os juízes. Eu estou a falar de situações que já conversei com os juízes, já vi conversas de juízes, procuradores, a tratarem-se justamente assim, olha, o nosso PCA disse que a vossa PCA quer que o processo corra neste termo. Portanto, isto é absolutamente vergonhoso. Segundo o comentador, estas situações resultam, em parte, da influência exercida pelo poder político sobre o setor da justiça, uma realidade que, na sua ótica, constitui uma ameaça ao Estado de Direito Democrático e ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição da República. Isto é o resultado da interferência política, captura política do judiciário. Portanto, não podemos ter situações dessas, em que um juiz está à espera que o poder político lhe diga o que deve fazer. De receber uma chamada sobre como deve proceder num determinado... Nós temos recursos que estão parados, porque mesmo que não tenha havido uma orientação nesse sentido, a pessoa já está psicologicamente, o juiz está psicologicamente preparado para receber uma ligação para dizer qual é a orientação que tem que tomar numa decisão. Alexandre Chivale defendeu, por isso, o reforço da independência dos magistrados e o respeito rigoroso dos princípios constitucionais que regem a administração da justiça, sublinhando que a credibilidade dos tribunais depende da confiança dos cidadãos na imparcialidade e autonomia das suas decisões.
O sociólogo Elísio Macamo considera que o discurso dos líderes políticos pode representar uma ameaça à paz social em Moçambique. A propósito de uma publicação recente de Venâncio Mondlane, líder do partido Anamola nas redes sociais, Macamo classificou a mensagem como irresponsável e alertou para os riscos da normalização de metáforas associadas à violência no debate político. No seu espaço de opinião, integrado no Jornal da Noite da MBC-TV e transmitido aos sábados, o sociólogo Elísio Macamo analisou uma recente publicação de Venâncio Mondlane. Na mensagem divulgada nas redes sociais, o líder do partido Anamola afirmou que o derramamento de sangue serve para fertilizar as mentes. Para Macamo, este tipo de linguagem é irresponsável e perigosa por transformar o sofrimento humano num instrumento de mobilização política. Quando uma figura política com capacidade de mobilização fala do derramamento de sangue como algo que pode fortalecer uma causa, não está apenas a exprimir indignação ou frustração. Está, ainda que talvez involuntariamente, a atribuir inteligibilidade política à violência. E isso é grave. É grave porque até tradições religiosas como o cristianismo, cuja simbologia passa pelo sacrifício, evoluíram para uma ética centrada na dignidade da pessoa e não na glorificação do sofrimento. Então, quem aspira a governar um país em nome de princípios democráticos não pode recorrer a um imaginário que transforma o sofrimento humano em recurso político. A análise de Elísio Macamo vai mais longe. O sociólogo considera que este tipo de discurso, marcado por referências à violência, reflete um problema mais profundo relacionado com a crescente polarização política e a perda da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado. É grave também porque introduz uma deslocação moral muito perigosa. Faz com que o sofrimento humano não seja o que a política deve evitar e se torne matéria que pode alimentar a resistência ou a transformação histórica. A morte de cidadãos não se apresenta apenas como tragédia, mas insinua-se como um recurso simbólico. Ora, uma liderança política não existe para integrar o sofrimento dos seus apoiantes numa narrativa de redenção política. Esse alerta não está no erro de quem a proferiu, mas no espelho que ela nos oferece sobre a fragilidade do nosso ambiente político. A persistência do sangue na imaginação política como linguagem plausível diz-nos que não estamos perante um problema apenas retórico. Estamos simplesmente mal. Segundo Macamo, Moçambique conhece bem os custos humanos e sociais dos conflitos armados. Por isso defende que o país não deve normalizar discursos que possam incentivar a violência ou aprofundar divisões, sob pena de comprometer os esforços de consolidação da paz e da estabilidade social. O movimento Educação para Todos defende a canalização de parte das receitas do Fundo Soberano e da exploração dos recursos minerais para o financiamento da educação em Moçambique. A organização considera que a medida poderá melhorar a qualidade do ensino e ampliar as oportunidades para os jovens. O posicionamento foi apresentado por Luís Mutondo, oficial da advocacia do MEPT, na última edição do programa Especial Informação. A educação continua a enfrentar desafios significativos de financiamento e de adequação às necessidades reais do setor, sobretudo ao nível provincial e distrital. Segundo o Movimento Educação para Todos, esta realidade reflete-se nas discrepâncias existentes entre a planificação e a efetiva alocação dos recursos por parte do governo. Estamos num setor crítico em que existe uma divergência entre a planificação, a alocação de recursos, mas também a própria execução de recursos. O que acontece em Moçambique é diferente. Existem algumas prioridades, das prioridades que a província ou o nível distrital diz esta, para que nós alcancemos uma educação de qualidade, devem ser supridas a nível central já. O que volta em termos de orçamento é incipiente. Perante os elevados níveis de desempenho juvenil, o MEPT defende a introdução de disciplinas profissionalizantes no ensino básico como forma de preparar os alunos para a vida ativa e promover iniciativas de autoemprego. Se nós criarmos condições de uma definição de uma linha específica, dizendo dentro do valor que vem do Fundo Soberano, de 60%, é para o setor de educação, mas não só, mais uma vez,
outros recursos que estão explorados em Moçambique, as receitas destes recursos, como rubis, como areias pesadas, seja de Moma, seja aqui de Chibuto, seja na área de turismo, etc. Vamos agregar estas receitas e definir uma proporção que vai para o setor de educação e deve ser gerida para a questão dos investimentos, como infraestruturas, livros, por aí em diante. Nós podemos ter um orçamento e uma planificação previsível e que seja também bianual. Para reforçar o financiamento do setor, a organização propõe que uma parte das receitas geradas pela exploração de recursos minerais e dos rendimentos do Fundo Soberano seja destinada à educação, contribuindo para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem no país. Este país sempre veio de 12 classes. E temos pessoas que sabem fazer, não é? E bem, com essas 12 classes. O que é necessário é que se encontre formas de introduzir linhas de financiamento para o saber fazer nestas nossas escolas. Não estamos a falar também somente do ensino técnico profissional. Nas escolas básicas, o que é que os alunos podem aprender a fazer em termos de ofício? Os recursos propostos pelo movimento Educação para Todos seriam integrados num mecanismo específico denominado Fundo Nacional de Educação Básica. A criação deste instrumento depende da aprovação da respectiva legislação pela Assembleia da República. O jornalista Salomão Moiana afirma que a petrolífera francesa Total Energies procurou lesar o Estado moçambicano ao declarar prejuízos avaliados em 4,5 mil milhões de dólares durante o período em que esteve em vigor a cláusula de força maior ativada na sequência da insegurança provocada pelo terrorismo em Cabo Delgado. O comentador da MBC-TV considera que o governo moçambicano agiu de forma prudente e estratégica ao contratar uma auditoria independente para verificar a validade dos montantes reclamados pela multinacional. Porque a Total, como tem todo um arsenal financeiro, até contabilístico, tem capacidade também de maior manipulação de dados. Então, manipulou de uma maneira que lhe convinha dizer que perdeu 4,5 bilhões de dólares com esta decretação da força maior que ocorreu em 2021, na sequência dos ataques terroristas à Vila de Palma, e que paralisou todas as operações da Total naquela zona de Afungi e outra. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que Total precisa desse tipo de empolamento dos números, que vai lhe dar algumas vantagens se conseguir... Para além de terem empolado os números, sim, existe uma extensão de 10 anos na concessão. Exatamente, mas essa extensão é porque perdeu esse dinheiro. Sim. E Moçambique, como não é capaz de devolver 4 bilhões sim, a Total, então vamos fazer compensação. Vamos estender mais um tempo. E eu queria dizer o seguinte: é possível o governo de Moçambique, com a Total, chegar a um bom entendimento, estender o tempo que for necessário e dar as compensações que quiser, mas essas compensações têm que se basear naquilo que realmente é um custo recuperável. E esta auditoria, que nem é de Moçambique, nem é feita por empresa moçambicana, é uma auditoria de uma firma internacional britânica, concluiu que, de facto, a Total não consegue justificar 2 bilhões de dólares. Estamos a ser roubados. Claramente. Estamos a ser claramente roubados. E não estamos a ser roubados só no caso da Total. Estamos a ser roubados em várias outras questões. Agora, neste caso concreto da Total, o governo foi suficientemente inteligente em pensar em contratar uma auditoria internacional para ver se essas contas são credíveis ou não. São excertos do programa A Semana com Salomão Moiane, que o caro telespectador pode assistir logo a seguir a este jornal. Em preparação para as celebrações do Dia Internacional da Criança, que se assinala amanhã, a Procuradora-Chefe da cidade de Maputo, Natércia Dias, reuniu-se na última quinta-feira com promotores de eventos para reforçar a necessidade de garantir conteúdos educativos e adequados à proteção dos direitos da criança. A magistrada defendeu que as atividades alusivas à data devem contribuir para a valorização da infância e para a promoção de um ambiente seguro e saudável para os menores.
A procuradora-chefe da cidade de Maputo, Natércia Dias, apelou aos promotores de eventos para que as atividades programadas para o Dia Internacional da Criança privilegiem conteúdos educativos e promovam valores positivos. Durante o encontro realizado na Procuradoria-Geral da República, a magistrada recordou que a proteção da criança é um dever de todos e que as celebrações devem contribuir para o seu desenvolvimento harmonioso e bem-estar. Temos, portanto, vindo a estabelecer, não só em momentos como estes, dia 1 de junho, mas outros momentos também que são importantes organizarem algum espetáculo, algum evento para as crianças, porque também faz parte dos direitos da criança, o divertimento, né? Então é preciso promover momentos especiais para que as crianças se divirtam, aproveitem o seu dia, falamos de 1 de junho, 16 de junho e outras datas comemorativas, portanto, especialmente criadas a pensar nas nossas crianças. Queria perceber dos promotores que aqui estão, primeiro, se o nosso evento foi previsto tendo em conta esses condicionalismos todos. E volto a repetir, são condicionalismos legais. E a lei é de cumprimento obrigatório a todo cidadão. O músico e promotor de eventos Camané Camas garantiu que as orientações deixadas pela procuradora-chefe serão cumpridas, incluindo o respeito pelos horários estabelecidos para as atividades. Acredito que o que vai acontecer este ano é uma melhoria relativamente ao que aconteceu no ano transato. Este ano estão um bocadinho mais rigorosos, mas quando se trata de crianças, e as nossas crianças, devemos sim rever aspectos de segurança, logística, que vão ser acauteladas a 100% para esses eventos. Não só para eu como promotor, mas sim para mim como promotor, mas sim para os outros que também fazem os eventos a nível nacional, para que tenham atenção a estes detalhes, tendo em conta que são crianças, devem chegar cedo, devem sair cedo, devem entrar bem e sair bem, então devem ser acauteladas todos estes detalhes. Camané Camas assegurou ainda que os conteúdos artísticos preparados para a data foram selecionados para transmitir mensagens educativas e adequadas ao público infantil. Desde o ano passado, o INIC, com os promotores, já senta, já analisa as letras, já procura saber quem são os artistas convidados. Infelizmente, no ano passado, alguns não puderam fazer parte porque parte das suas letras não se encaixam com aquilo que era a dinâmica das crianças. Neste ano também não vai mudar a mesma coisa. Nós, como Camané Camas e com as empresas que estamos a trabalhar, tanto que este ano trouxemos um circo, que é algo que normalmente não é feito em Moçambique e Maputo. Vamos meter um circo para ver também como é que é. É algo só virado para crianças. A temática, as músicas, é tudo relacionado a crianças. A Procuradoria-Geral da República defende que as celebrações da data devem decorrer num ambiente seguro, inclusivo e favorável ao desenvolvimento das crianças. Vamos agora observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Ser artista profissional
exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. Bem-vindo de volta para a segunda parte deste jornal. O medo e o tabu em torno do diagnóstico continuam a contribuir para o aumento dos casos de cancro em Moçambique e no mundo. A constatação é do diretor clínico do Hospital Privado de Maputo, Sérgio Salvador, que falava à margem do workshop alusivo ao Dia Mundial da Saúde Digestiva, realizado na última sexta-feira na cidade de Maputo. Os casos de cancro continuam a aumentar em Moçambique e em várias partes do mundo, mas o diagnóstico da doença ainda é encarado com receio por grande parte da população. Segundo o diretor clínico do Hospital Privado de Maputo, apesar de existir hoje mais informação disponível sobre a doença, o medo continua a afastar muitos moçambicanos das unidades sanitárias e dos exames de rastreio. E não falo aqui do cancro coloretal só, mas falo de uma forma geral. A população moçambicana tem-se consciencializado melhor. Do meu ponto de vista, acho que ainda não é o suficiente. Acho que ainda se procura muito pouco o médico para fazer um rastreio. Ainda existem muitos tabus no que diz respeito ao rastreio de várias doenças. E acho que temos que desmistificar isso. Segundo Sérgio Salvador, a procura por acompanhamento médico especializado deve ocorrer antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. O especialista sublinha que não esperar pelos sinais de alerta do organismo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E esta é a mensagem, que é transmitir à população para falar com os seus médicos e procurar saber sobre a prevenção do cancro do colo retal. O que fazer, quando fazer, como fazer. E não procurar o apoio médico só quando surgem situações como as dores, os sangramentos, a anemia. Nessa fase muitas vezes já é tarde. Em Moçambique, os dados estatísticos mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que o cancro provoca mais de 17 mil mortes por ano. As autoridades sanitárias estimam ainda que o país registre cerca de 26 mil novos casos da doença anualmente. É uma percepção real, não só em Moçambique como por todo o mundo, que o número de casos tem vindo a aumentar. Isto tem vários fatores que influenciam. Não quer dizer que o número de cancros esteja por si só a aumentar. Nós estamos a aumentar a vigilância, estamos a fazer mais rastreio, estamos a ter melhores técnicas de recolhas de dados, então naturalmente os números também vão ser maiores. Sérgio Salvador acrescenta que a desmistificação do cancro, aliada ao reforço da medicina preventiva e dos programas de rastreio,
continua a ser uma das principais estratégias para reduzir a mortalidade oncológica e promover o diagnóstico precoce no país. A cidade de Maputo acolheu um workshop alusivo ao Dia Mundial da Saúde Digestiva, realizado sob o lema Rastreio do Cólon, um gesto simples, uma vida selva. O evento, promovido pela LENMED, reuniu cerca de 110 profissionais de saúde para debater a importância da prevenção do diagnóstico precoce e tratamento das doenças gástricas e intestinais. As patologias gástricas e intestinais compreendem um conjunto de doenças e complicações que afetam o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, constituindo uma das principais preocupações da saúde pública em todo o mundo. No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Saúde Digestiva, assinalado na última sexta-feira, 29 de maio, a LENMED promoveu um workshop subordinado ao lema Rastreio do Cólon, um gesto simples, uma vida salva, com o objetivo de sensibilizar os profissionais de saúde e a sociedade para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique considera que iniciativas desta natureza são fundamentais para a atualização científica dos profissionais de saúde e para o fortalecimento da articulação entre os diversos intervenientes do setor, incluindo as seguradoras. Bastante positivo, pecam por serem poucos os workshops desta natureza. É um espaço para aprendizagem que devia ser recorrente, porque há muita informação que, naturalmente, se alguém não estiver na área, não tem como ter acesso, porque está sempre compenetrado naquilo que são as áreas de atuação específicas. Depois é um diálogo que envolve várias facetas, algumas das quais são as seguradoras, e naturalmente é um espaço que tanto uma ou outra faceta podem juntos aprender como interagir de modo a tirar o melhor benefício daquilo que é o conhecimento que o médico tem. O encontro decorreu numa altura em que as doenças do aparelho digestivo representam uma pressão crescente sobre o Sistema Nacional de Saúde. Os especialistas reconhecem os desafios existentes, mas asseguram que continuam empenhados em melhorar a capacidade de resposta às necessidades dos pacientes. De uma maneira geral, estamos a viver algum desafio, não é? Porque estamos numa era em que temos muitos problemas de saúde, não só digestiva num cômito geral, mas particularmente na saúde digestiva é um problema que nós estamos a enfrentar algumas dificuldades. É um desafio, mas nós estamos a trabalhar, estamos a fazer do melhor que podemos fazer para tentar satisfazer aquilo que é a saúde digestiva da nossa população. Apesar dos diagnósticos em curso, o diagnóstico precoce é considerado determinante para aumentar as hipóteses de tratamento e sobrevivência dos doentes, continua condicionado pela insuficiência de meios de diagnóstico em várias unidades sanitárias do país. Infelizmente, o equipamento não é dos melhores para nós. Infelizmente, seria muito bom que nós tivéssemos até equipamentos nos centros de saúde, que é o primeiro lugar em que o utente vai e depois pode ser encaminhado para as outras unidades maiores. Infelizmente, existem sítios que não temos os equipamentos de primeira necessidade. Os participantes defendem que a melhoria dos indicadores da saúde digestiva em Moçambique passa pelo reforço do investimento público no setor, pela modernização das infraestruturas hospitalares e pela consciencialização da população sobre a importância do rastreio regular, um gesto simples que pode salvar vidas. É o fim do Jornal da Noite para este domingo. Amanhã voltamos com mais notas informativas quando forem pontualmente 20 horas aqui na MBCTV. Boa noite, até amanhã. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes,
Uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.